Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando os conflitos da vida com o seguinte tema: alcoolismo, um caminho tenebroso. Hoje nós vamos para o nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico vai dizer para nós para onde nos leva esse caminho. Ou seja, aonde nós vamos chegar vivendo dominado pela vida do álcool, pelo álcool. Aonde nós vamos chegar? Aonde a família vai chegar? Então nós vamos tentar pintar esse quadro para que você possa enxergar qual é o fim deste caminho. A primeira coisa que nós vamos notar é que esse caminho nos leva a mazelas sociais, ou seja, lá no fundo do poço. Ele nos leva à destruição total, plena do ser humano e também daqueles que estão ao seu redor, que é a sua família. Então, nós vamos ver, como já falamos aqui, a ingestão precoce de crianças, adolescentes e jovens começa dentro de casa, com a permissão dos pais. Idas ao barzinho, latinhas de cerveja na geladeira, festinhas na família. Ela começa em casa e piora quando vão para as ruas com amigos que levam ao consumo de bebidas mais fortes, causando uma desordem social familiar. Eles não conseguem enxergar que quem fica vazio não é o copo, e sim eles mesmos. Então, a destruição, ou seja, a mazela social começa dentro do próprio lar, incentivados pelos pais. Muitas das vezes você fala assim, eu não ensinei os meus filhos a beberem. Será que não? Eu já vi em vários lugares que ou o pai ou a mãe que está bebendo um vinho ou uma cerveja e diz, dá um pouquinho para ele experimentar, para não ficar com vontade. E assim começa. Vi casos que os pais acabavam de beber a sua pinga e davam o copo para o filho levar para a pia, ele pegava, tomava aquele fundinho que ficava no copo. É assim que começa a mazela social, a degradação da família, incentivado ou permitido pelos próprios pais. Então, aonde nos leva esse caminho? Leva-nos às mazelas sociais. O segundo lugar que nos leva também, leva-nos ao desajuste biológico. Isso aqui é muito interessante, que muitas das vezes não influi ao nosso redor diretamente, mas indiretamente ele influi sim ao nosso redor. Porque quando esse desajuste biológico chega, sofre quem está passando e sofre quem está cuidando de quem está passando por esse desajuste biológico. Então vamos ver o que vem a ser isso? O governo gasta mais recursos para tratar o alcoolismo do que arrecada com impostos com vendas de bebida. Ou seja, o álcool ele causa demência, câncer, cirrose, gastrite, síndrome fetal, distúrbios no coração, impotência sexual e etc. O álcool causa doenças físicas e psicológicas e que precisam ser tratadas. Aí a pessoa não tem condições para custear o tratamento, vai para o SUS. E ali o governo gasta muito mais com o tratamento do que com o arrecadamento de impostos com a venda da bebida. Ou seja, olhando no geral, a pessoa que usa da bebida alcoólica gasta dinheiro duas vezes. Gasta para beber e depois gasta o dinheiro para tratar a doença que a bebida trouxe. Então, ele acaba usando o seu recurso financeiro duas vezes. Uma para trazer a doença e uma para tratar a doença. E da mesma forma é o tabagismo, aquele que fuma. Ele gasta o dinheiro comprando o cigarro e depois ele gasta dinheiro gastando para tratar das doenças que o cigarro causa. Então, leva-nos ao desajuste biológico. Vamos ver algumas coisas interessantes? O governo gasta
ou seja, a internação de pessoas com abuso de álcool, 39,7%. Pessoas que são internadas em hospitais, em clínicas psiquiátricas por causa do abuso do álcool, 39,7% da população. Casos de afogamentos por causa do álcool. O Brasil é o terceiro no ranking mundial, perdendo para o Japão e perdendo para a Rússia, como o terceiro maior pessoas que morrem de afogamentos por causa do álcool. Acidente de trânsito, 47% é causada por pessoas que ingeriram álcool, seja atropelamento, seja batidas ou outros tipos de acidente de trânsito. 47% tem envolvimento com bebidas alcoólicas. Estupros, 32% de pessoas que sofreram abusos ou sofreram estupros estavam embriagadas. Ou pessoas que cometeram também fizeram uso de álcool. E por último, caso de suicídio. 41% do total de suicídios foram levados por causa do álcool, que trouxe depressão, que trouxe isolamento, e a pessoa não viu uma outra saída a não ser o suicídio. Então, leva-nos ao desajuste biológico. Ou seja, a nossa vida é totalmente corrompida por causa do alcoolismo. E o terceiro, para onde nos leva esse caminho? Leva-nos ao fracasso espiritual. Ou seja, o cidadão não consegue buscar uma ajuda para a sua vida espiritual. Então nós vamos ver que o grande problema para muitos cristãos não seja o consumo exagerado, mas a crença de que beber moderado não prejudica ninguém. Estudos apontam que 19% da população tem predisposição genética para o alcoolismo. A Bíblia tem uma lista de injustiças que não irão para o céu e o que são viciados em álcool está nesta lista. A Bíblia então aconselha a fugir da aparência do mal. E vamos ver alguns textos que podem nos ajudar a fugir desta aparência do mal. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar desse templo, porque aqui está o Espírito Santo de Deus, que Ele prometeu que enviaria. E Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o grande problema de muitos cristãos que defendem o uso da bebida alcoólica, a Bíblia não fala que não pode beber. Tá certo. Não tem nenhum texto que não diz que não pode beber. Mas como que eu vou lidar com alguém que é alcoólatra, chega em casa, espanca os filhos, espanca a esposa, se eu bebo? Como que eu vou aconselhar ele? Ele vai falar assim, mas o senhor bebe comigo, como que o senhor vai aconselhar? Então nós temos que ter exemplo, nós não podemos fracassar espiritualmente. Nós temos que ser luz no meio das trevas, no meio da escuridão. Nós temos que ser um porto seguro para que a pessoa venha procurar ajuda, possa encontrar uma orientação, possa encontrar um caminho. Então a palavra de Deus nos instrui. Primeiro, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. A pessoa que não usa bebida alcoólica, ela está sempre vigilante para não cair nas tentações. Mas a pessoa que se embriaga ou faz uso moderado, as suas percepções não são 100% reais. Muitas pessoas que sofrem de acidente falam, eu bebi um pouquinho só. Foi um ou dois copos de cerveja. Mas sofreu um acidente. Por quê? Porque estava debaixo
de bebida alcoólica. Então, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Segundo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, se eu sou sóbrio e vigilante, eu me sujeito a Deus. Ou seja, eu deixo Deus dirigir a minha vida, governar os meus desejos. Então, não é a carne que vai dominar a minha vida, mas é o Espírito Santo de Deus que vai dominar o meu coração e vai fazer que eu venha resistir às tentações do inimigo, às propostas do inimigo, às propagandas que geram o uso da bebida. Então, sujeitai-vos a Deus, ou seja, confie o teu caminho a Deus. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, o lugar que tem que habitar aqui, que está no meu coração, deve ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, e não com o que o inimigo tenta colocar em nossa vida. E o último, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós sabemos que nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus, então eu vou glorificar a Deus com a minha vida, com o meu corpo. E isso é embriagar, ou seja, encher do Espírito Santo. Embriagar-se do Espírito Santo de Deus e não com bebidas. Que Deus nos abençoe, queridos, e que a conclusão que nós possamos chegar nesse estudo é melhor ter sensatez, é melhor ter sabedoria do que ser dominado por vícios que vão nos levar à destruição. O que Deus tem para você e para a sua família é o melhor. Então não deixe o melhor de Deus ser vencido pelo que o melhor do inimigo tem para a sua vida e para a sua família. Há muitos lares destruídos por causa da bebida. Não deixe a bebida destruir a sua vida e também a vida do seu lar. Lute com toda a força. Procure no CAPS, procure ajuda psicológica, procure ajuda de um psiquiatra, procure ajuda espiritual, vá a uma igreja, peça ajuda espiritual, oração, aconselhamento, e Deus vai te ajudar a vencer todo este mal que destrói vidas. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. O mundo jaz no maligno, mas os que creem na tua palavra estão vivos para a tua honra e para a tua glória, por meio do sacrifício de Cristo Jesus que nos deu vida. E o Espírito Santo habita em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para vivermos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Levante famílias que estão destruídas, ó Pai, pelo vício da bebida. Levante verdadeiros homens e verdadeiras mulheres que querem sair deste mal e que possam ser abraçadas, ó Pai, amadas, para que possam reconstruir a sua história e reconstruir a sua vida. Que teu Espírito Santo entre em cada coração, transformando vidas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim como o Senhor tratou a minha vida um dia, me tirando, ó Pai, do fundo do poço e me trazendo para a tua presença, que o Senhor possa levantar outros também. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e amanhã nós vamos começar um novo estudo sobre administração da nossa vida financeira. Que Deus nos ajude.